Paz do Senhor, amados irmãos, que bênção e alegria poder estarmos aqui mais uma vez, para que a gente possa debater, conversar, estudar a respeito dessa lição tão importante, que é a lição de número 6, que tem esse título, O Filho é Igual com o Pai. Nós estamos estudando nesse trimestre em defesa da fé, né, a respeito de Cristo e outros temas também, inicialmente a respeito de Cristo, e nós estamos neste primeiro trimestre de 2025, já estamos avançando. Olha que já estamos quase na metade da lição. E aqui nessa lição, lição de número 6, nós temos o título O Filho é Igual com o Pai. Tá? O textuário diz, mas do Filho se diz, ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, que está em Hebreus 1:8, mas é uma citação lá do Salmo 45, se não me falha a memória, 45. A nossa verdade prática diz, o termo teológico Filho de Deus é título, assim sendo a existência de Deus é desde a eternidade junto com o Pai. Nosso gráfico esboço está dividido da seguinte forma, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai, e fala da ideia do filho, do significado teológico, e que o filho é Deus. Tá? E temos também o segundo ponto, a heresia do subordinacionismo. Vamos estudar um pouquinho sobre Orígenes e o período pré-niceno. Terceiro e último subponto fala como o subordinacionismo se apresenta hoje, no contexto islâmico e no movimento das testemunhas de Jeová. Prezados irmãos, antes de nós entrarmos na ministração da lição propriamente dita, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esta capa da lição, tá bom? Vocês sabem que nós temos falado aqui para nós termos cuidado, não é, com essa questão da Trindade, para que porventura nós não caiamos nem no unicismo, que praticamente nega as outras pessoas da Trindade, não é? Focando só em Jesus, ou no triteísmo, que separa completamente as pessoas no sentido de dizer que são três deuses. Então a gente precisa ter esse cuidado. Os irmãos sabem que nós militamos na área da comunicação visual, do desenho, das imagens, das ilustrações. Então, nós sabemos o que a gente comenta, tá? E eu quero falar para você, quando eu digo que nós precisamos ter cuidado, é porque esta lição, meus irmãos, vou mostrar aqui para vocês, tá? Essa lição mostra aqui dois tronos, tá? Dois tronos. Isso aqui eu vejo como uma certa dificuldade, por isso que a gente precisa explicar isso corretamente para os nossos alunos. Isso aqui é aquela história que sempre se coloca, não é, nos produtos. Imagem ilustrativa. É uma imagem ilustrativa. Até porque nós não sabemos como é o trono de Deus. E, particularmente, eu acredito em um trono de Deus. O profeta, quando ele teve a visão de Deus, ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Né? Profeta Isaías. Então, quando você vê aqui dois tronos, meus irmãos, dá margem para aquela ideia quase que do triteísmo. Né? Não sei como não colocar aqui um terceiro trono, não é, para representar o Espírito Santo. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque ainda tem-se essa ideia que no céu nós teremos três tronos. Um trono do Pai, um trono do Filho, um trono do Espírito Santo. Ora, isso aí é triteísmo, meus irmãos. Isso aí é três deuses, né? E nós precisamos também combater essa ideia, porque não é três deuses. Não são três deuses, tá? Eu vou sempre repetir isso daqui, mesmo que talvez alguém não concorde e afirme de pé junto que são três deuses, como às vezes pode acontecer. Eu falei para os irmãos, escrevi isso num artigo, publiquei lá no nosso
nosso Face, nas redes sociais, né? Eu perguntei para um professor de seminário quantos tronos nós vamos ver no céu, e ele disse claramente que são 3 tronos. Um trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um professor de seminário da nossa Assembleia de Deus, tá, meus irmãos? Então isso é um problema. Vamos, vamos ter que saber explicar isso daqui para não gerar nenhum problema. Ah, mas é só uma imagem, não quer dizer nada. Pois é, mas vai ficar na mente das pessoas. Vai ficar na mente das pessoas que são 2 tronos, que são 3 tronos. E aí eu sei que tem muitas coisas que você, né, as pessoas vão argumentar, mas como alguém argumentou comigo lá na classe, irmão, e quando diz que na morte de Estevão, né, que eles viram, Estevão viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua destra, à sua direita. Ora, ele quis dizer com isso, então, que a glória de Deus estava ali, né? O Deus Pai estava ali no trono e Jesus à sua direita. Então você tem aí mais ou menos essa mesma ideia que está aqui nessa imagem. Né? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele viu a glória do Senhor, não viu Deus. Por isso que nós mostramos no outro gráfico, e eu mostrei isso aí na hora lá para o irmão, que Jesus é a imagem, a exata expressão, ou seja, o caráter de Deus exemplificado, materializado, visualizado, para que os homens possam ver. Por isso que ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. E é a mesma substância. Não são substâncias diferentes. Não são pessoas diferentes nesse sentido, tá, irmãos? É aqui que está o problema da questão da pessoa, que eu ainda não vi nenhum estudioso de grego falar sobre a questão do prosopon, da pessoa. Porque quando os primeiros pais da igreja chamavam pessoas, eles não tinham essa mesma conotação. Por exemplo, você que está me assistindo é uma pessoa, eu sou uma outra pessoa. E o que nos distingue é exatamente essa questão do intelecto, da vontade e da sensibilidade. Eu, você, todos nós que somos pessoas temos intelecto, vontade e sensibilidade. Capacidade de pensar, capacidade de agir, né? O livre-arbítrio, e também os sentimentos. Quando a gente chama cada um deles de uma pessoa, como nós entendemos aqui, estamos individualizando. Estamos dizendo que o espírito tem uma personalidade, um intelecto, uma vontade e um sentimento próprio só dele, diferente do pai, diferente do filho. Aí é um problema, porque aí nós vamos para 3 deuses. Não tem outra alternativa. Agora, se falarmos de pessoa como unidade composta, aí a coisa muda, não é, de figura. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá, para que a gente possa ganhar tempo aqui. Olha, o primeiro ponto fala da doutrina bíblica da relação do filho com o pai. A questão aqui é mais pela a palavra, pela expressão filho de Deus, filho do homem. Né? O nosso comentarista diz aqui, fazendo uma análise de Salmo 8,4, o que é o homem mortal para que dele te lembre, e o filho do homem para que o visites, paralelismo sinomínico, isto é quando ele fala o mesmo pensamento em seguida, e isso é feito para dar uma ênfase, para reforçar, para dizer que, por exemplo, o filho do homem tem essa origem humana, está falando da natureza humana, tá bom? E aí, quando você coloca para Deus, filho de Deus, tem esse sentido. Ou seja, Jesus mesmo diz, eu saí e vim de Deus, eu saí do Pai e vim ao mundo. Ou seja, quando está falando de filho, está falando de origem, ou seja, de onde veio, não é? E está falando de identidade. Quem é? Qual é a origem, de onde veio, e a identidade, quem ele é. A origem é de Deus, a identidade é de Deus. Ou seja, todas as duas coisas vêm mostrando, vêm apontando para Deus. Tá? É por isso que os fariseus ficavam com raiva de Jesus, porque eles entendiam que Jesus estava assim se equiparando a Deus nesse sentido. Né? E para eles isso era muito difícil de conceber, já que Deus
é um Deus transcendente, é um Deus tão grande que não poderia se tornar tão humilde como veio Jesus. E aí é que está, meus irmãos, a beleza da kenosis, a beleza dessa humilhação de Jesus, né, desse esvaziamento, porque ele vem como uma pessoa comum, ele não vem como uma pessoa grandiosa, em um berço de ouro, ele vem nascendo de uma maneira simples, de uma maneira humilde. E é neste sentido, por isso que esse conceito que eu vou dizer para os irmãos tem que ser entendido para que a gente refute todas essas outras ideias. É nesse sentido que ele se esvazia. Por que ele se esvazia? Para glorificar o Pai, para exaltar o Pai. Mas ele faz isso sem um propósito, sem um objetivo? É claro que não. Ele faz isso para dar o exemplo para nós. Porque tudo que nós temos é para glorificar o Pai. Você tem um bom emprego, glorifica o Pai. Você tem uma boa família, glorifica o Pai. Tem uma boa esposa, um bom esposo, glorifica o Pai. Tem dons quaisquer que sejam, glorifica-se o Pai com tudo isso. Foi o que Jesus fez. Tudo que ele fez foi para glorificar o Pai. Foi para exaltar o Pai, para dar esse exemplo que nós devemos seguir da mesma forma, tá bom? Meus irmãos, aqui no tópico 2, subponto 3, aliás, ele fala aqui sobre o que o Filho é Deus, tá? E aí ele cita esse texto, mais do que se diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, tá? Esse texto aqui, ele é extraído também de Salmo 45, 6, 7. Você vê que aqui é Hebreus, o escritor de Hebreus que cita, mas o Salmo 45, 6 e 7 também fala sobre isso. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é cetro de equidade. Tu amas a justiça, aborrece a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros, tá? E aqui, meus irmãos, o nosso comentarista, ele faz uma breve, uma rápida explicação sobre esse texto, dizendo o seguinte: que história é essa de o Deus do versículo 7 estar ungindo o Deus do versículo 6? E ele diz que isso tem intrigado, né, os rabinos desde a antiguidade, e a epístola de Hebreus dá essa resposta, né, falando, atribuindo a Deus, né? Tá na epístola, atribuindo a Jesus, perdão. Isso está na epístola. Irmãos, é bom que a gente entenda que no Salmo 45 está falando de fato do rei, tá? De um rei que alguns podem até, porque esse salmo não é um salmo de Davi, né, dos filhos de Corá, então alguns dizem que ele pode ser uma referência ao rei Davi, tá? Ao rei Davi. Então ele está falando, e também há alguns entendimentos que em alguns momentos eles chamavam de Deus para homens, né? Chamavam de Deus para homens, o Elohim, né? Que pode ser significando, por exemplo, alguém com poder, alguém com autoridade, tá? Que era também um título dado aos juízes. Quando os fariseus questionaram Jesus, Jesus diz isso. Não está escrito lá, vós sois deuses? Porque isso se referia aos juízes de Israel que agiam, pelo menos era esse o entendimento, ou era essa a intenção que eles deviam fazer, agir no lugar de Deus na terra. Ou seja, agir segundo a justa justiça de Deus. É como se Deus estivesse agindo através deles. Aí por isso que eles eram chamados de deuses. Aí por isso que tem esse texto que fala sobre isso. Vós sois deuses, né? Para dizer que eles estão agindo como Deus, tá? Então esse é o entendimento, tá? Então, primeiro, esse salmo pode sim se aplicar ao rei Davi,
porque está falando então de um trono eterno, coisa que Deus tinha prometido a Davi, porque Davi, apesar de todos os erros que ele teve, mas ele foi fiel a Deus no tocante a não ser um idólatra, que era uma coisa que Deus abominava, tá? E os outros reis fizeram isso. Então, primeiro ponto, se aplica ao rei Davi, que está falando do trono eterno, não é? Fala do reinado ideal que Deus espera. Então está falando de cetro de justiça, de equidade, porque na realidade era isso que Deus queria, não é? Deus queria alguém que fosse santo e alguém que fosse justo, tá? Meus irmãos, vocês sabem que Davi não cumpriu todos esses requisitos. Ou seja, em alguns momentos ele foi bem ímpio, cometeu impiedade, iniquidade, cometeu pecado de adultério. Não adianta passar a mão por cima disso, é uma realidade, né? E ele foi injusto também. Cometeu, sim, muitas injustiças. É isso que a gente deve entender aqui. Ó. Ele não cometeu o pecado da idolatria. Da idolatria. Mas esses outros pecados ele cometeu. Então o Salmo não está dizendo que ele foi alguém isento de pecado. Só está dizendo que este era o desejo de Deus. Atenção! Desejo de Deus que se esperava de um rei justo. Que, aliás, Davi não cumpriu esses requisitos. É por isto que Jesus ele é tido como filho de Davi, porque ele sim, como alguém impecável, como alguém justo, como um rei que nunca pecou, como um rei que nunca cometeu injustiça, poderia sim sentar no trono de Davi, meus irmãos. Olha que coisa muito, muito legal, não é? Ou seja, Jesus, esse conceito do rei ideal foi aplicado a Cristo, que é o rei perfeito, não cometeu iniquidade, nunca cometeu injustiça. Né? Agora, meus irmãos, tem uma parte aqui que é um pouco questionado, tá? E eu vou dizer para vocês, porque eu já li isso em vários comentários. Antes disso, eu quero só ler aqui o Hebreus 1:8, quando ele diz assim, olha, mas do Filho se diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é cetro do teu reino. Tá? Amaste a justiça, aborreceste a equidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, aqui, uma boa parte dos comentaristas, eles não têm essa ideia do nosso comentarista aqui, tá? Como se tivesse um Deus falando para outro Deus. Até porque, meus irmãos, se for isso, nesse sentido aqui, tá? Aí nós vamos acreditar realmente nessa ideia aqui de dois tronos, né? Aí vamos acreditar num triteísmo aí, porque estamos falando de dois deuses. Dois deuses. Mas o consenso geral, o que se diz é que é exatamente o que está escrito, né? O teu Deus te ungiu. Olha, não está falando para o salmista, não está falando para o rei. A ideia não é que esteja falando para o rei. Então ele está dizendo, Deus, o teu Deus te ungiu. O teu Deus te ungiu. É como se você estivesse falando para mim ou falasse para você. Irmão, Deus, o teu Deus te ungiu. É um reforço. Ou seja, Deus, o nosso Deus poderia ser assim, mas ele diz, o teu Deus te ungiu. É nesse sentido. Não tem essa interpretação de um Deus dizendo para outro Deus.
tá, meus irmãos? Isso aqui é claro. Embora, sim, todo esse salmo se aplica a Jesus, mas a gente precisa ser honesto, né, nessa questão, tá? da, da interpretação bíblica, para que não haja nenhum tipo de dificuldade. Olha só, segundo ponto, segundo tópico, a heresia do subordinacionismo. E aqui nós somos apresentados, né, para esse homem que foi muito importante, o Orígenes. Inclusive, na nossa lição aqui, ele diz que ele tem uma vasta e completa produção literária. Tá? Eu estou aqui com a enciclopédia, né, de Bíblia e Teologia de Champlin. Eu gosto muito porque tem muita coisa boa aqui e é bem abrangente. Né? Então ele faz aqui um resumo da vida desse Orígenes. Inclusive ele faz um comentário, meus irmãos, porque possivelmente, né, tem dois Orígenes, né? Apesar que alguns dizem que é o mesmo. Orígenes, o teólogo, que é desse que nós estamos falando, e Orígenes, o filósofo neoplatônico. Tá? Então aqui é mais provável que nós estejamos falando desse Orígenes como o teólogo que tem realmente Orígenes com Tertuliano, por exemplo, eles têm muitos textos, né? Muitos textos importantes. Aqui ele faz uma pequena resumo da vida dele, o nome, né, dele, Orígenes Adamâncio, provavelmente nasceu em Alexandria, no Egito, em 1085, né? Perdão, 185, em 185 depois de Cristo, morreu em Tiro, em cerca de 254 também depois de Cristo, tá? Olha só, meus irmãos, aqui esse comentarista diz que esse Orígenes, ele teve também como seu mestre Amânio Sacas, que é um mestre também neoplatônico. É provável que essas ideias do platonismo tenha influenciado algumas coisas, né, do próprio Orígenes e fez com que ele tivesse essa instabilidade no que diz respeito à ortodoxia bíblica, aos ensinamentos bíblicos, porque ao mesmo tempo que ele criava muita coisa boa, escrevia muitas coisas boas que foram importantes para o pensamento ocidental, para a teologia, ao mesmo tempo ele tinha coisas que também não eram adequadas. Aqui, nessa enciclopédia, é tratado, por exemplo, ele fala sobre isso. Olha, a queda pré-mundana, ele acreditava na pré-existência da alma e cria que a queda original do homem se deu em um conjunto com a queda dos anjos que se desviaram. Por acreditar nessa questão da pré-existência da alma, ele também acreditava, meus irmãos, na reencarnação. Né? Ele era um escritor profícuo, mas ao mesmo tempo ele sempre tinha essas diferenças. Né? Então, ele acreditava também na teoria da reencarnação. Tá? Então, meus irmãos, foi de Orígenes essa ideia do subordinacionismo. Segundo alguns, né, dizem que ele teve origem nesses debates teológicos acerca da natureza de Cristo, dessa relação com o Pai, tá? E esses debates geraram esse tipo de doutrina. Tá? O que é que diz o subordinacionismo? Ela surgiu nos primeiros séculos do cristianismo, afirmava que o Cristo, que o Filho de Jesus, era, portanto, subordinado ao Pai. Daí esse nome. Né? Então, por ser subordinado ao Pai, ele era um Deus inferior, ele era um Deus menor. Tá? Essa crença ela foi baseada na ideia de que o Filho foi gerado pelo Pai, portanto, ocupava uma posição inferior a ele. Ou seja,
coloca Jesus como ser inferior. Tá? O subordinacionismo teve impacto na compreensão da Trindade, tá, meus irmãos? Porque esses debates ajudaram para que essa doutrina se organizasse melhor, fosse melhor sistematizada, né? Então, isso foi muito importante. A refutação que se deu ao subordinacionismo foi através de líderes da igreja que defendiam essa igualdade da natureza do Pai e do Filho. Tem algo importante aqui que a gente deve falar quando diz que eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. Ora, meus irmãos, nós entendemos isso com a teoria ou com o ensinamento sobre a kenosis. A kenosis é o esvaziamento de Cristo. E eu já expliquei aqui para os irmãos por que houve necessidade dele fazer isso, não é? Quando se compara o primeiro Adão com o segundo Adão, você vê essa diferença. O primeiro Adão cedeu à tentação de querer parecer Deus, de querer ser igual a Deus, de querer ter todo o conhecimento igual a Deus. O segundo Adão, ele se esvazia. Enquanto o primeiro se exalta, se orgulha, se envaidece, o segundo Adão, ele se esvazia, ele se humilha. É por isso que o texto de Filipenses, Paulo começa dizendo que vocês têm o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então isso é algo para ser entendido, é algo para ser compreendido. Né? Por isso que o comentarista diz aqui que eles fizeram uma exegese ruim. Né? Os métodos usados por eles. Né? Eles pensam alguns textos daqui e dali, alguns recortes, tá? Para apresentar o Senhor Jesus como homem, e apenas, né, como homem, e desconsideram todos os outros textos que afirmam Jesus, o Deus igual ao Pai. Né? Por isso que a gente sempre também tem aquela doutrina que fala sobre a união hipostática de Jesus, ou seja, as duas naturezas de Jesus estão presentes, natureza humana e natureza divina, tá? Além dos vários textos em que está claro essa doutrina. Ele diz: eu e o Pai somos um, né? Quando Felipe pediu para mostrar o Pai, ele disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai, tá? O texto de Colossenses diz que nele, em Jesus, mora toda a plenitude da divindade. Ou seja, toda a divindade está habitando em Jesus. Tá, meus irmãos? Há outros textos que mostram que Jesus também ele aceitou, por exemplo, a adoração. O próprio Tomé, quando chama ele de Deus, né? Senhor meu e Deus meu, ele não repreende. O fato de Jesus ressuscitar da morte, o fato de Jesus ser assunto aos céus, ser elevado aos céus, e também, muito importante, o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia que está lá em Apocalipse. Aliás, Jesus se apresenta ali no Apocalipse na forma como ele é, na sua forma gloriosa, provando definitivamente que ele é Deus, tá, irmãos? Então, não, mediante esses textos todos, não tem como nós negarmos a divindade do Senhor Jesus, tá? Agora, foi aquilo que nós já havíamos dito antes, tá? Ele é Deus, Deus se projetou nele, tá? Ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, Deus se tornou visível através de Jesus. É isso. Não adianta também nós separarmos tudo para colocar cada um em um trono. Isso não tem sentido, tá? Eu gostaria que os irmãos até comentassem nesse sentido aí, tá? Meus irmãos, para nós irmos aqui para o último ponto. Como o subordinacionismo se apresenta hoje? Aí temos aqui o contexto islâmico, né? O contexto islâmico tem uma interpretação
particular a respeito de Jesus, e eu gostaria de ler aqui um texto escrito por uma pesquisadora, escritora, inclusive da cultura muçulmana. Ela é muçulmana e ela escreve também a respeito da doutrina, né, da doutrina muçulmana. Então ele diz aqui, olha, qual é a concepção muçulmana a respeito de Jesus? Para nós muçulmanos, Jesus foi um dos grandes mensageiros enviados por Deus para orientar o seu povo, convocando para adoração a um Deus único, sem parceiro, o Criador de tudo e de todos. Tá? A forma pela qual os cristãos hoje entendem a unicidade de Deus é diferente da forma pela qual nós a compreendemos. Tá? Logo, não acreditamos no conceito de trindade, onde Deus existiria como três pessoas separadas e distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são unidas em uma substância ou ser. E então ela diz aqui, concluindo, em nossa concepção, Jesus não possui nenhuma divindade. Veja que eles estão negando completamente a divindade de Jesus, né, dizendo que ele não tem nenhuma divindade. E por não ter nenhuma divindade, portanto, ele não é considerado Deus nem filho de Deus. Né? Então, ele diz que considera o nascimento um grande milagre, além de ser um grande sinal do poder de Deus, mas que ele mesmo não é Deus. Então, essa é a concepção, tá, irmãos, do islamismo a respeito de Jesus. Também nós temos aqui a questão dos testemunhos de Jeová, né, que também acreditam que Jeová é o Deus Todo-Poderoso e Jesus é um Deus menor, ou seja, é um segundo Deus. Por isso que o nosso comentarista, né, ele até lança um desafio que incomoda as testemunhas de Jeová. Por exemplo, uma pergunta: Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Tá? Aqui também, meus irmãos, é dito que eles acreditam que existem outros deuses menores, tá? Que são deuses maus, tá? Segundo eles. Mas, segundo a Bíblia, não existe outros deuses. E eu coloquei aqui como meu apontamento pessoal, dizendo o seguinte, que os deuses são criação dos homens e são confirmados com a manifestação do supracultural ou do metacultural. O que eu quis dizer com isso, meus irmãos? Eu estou falando aqui uma coisa que a Bíblia diz, né? Acredito que é Jeremias ou Ezequiel que trata esse respeito. Daqueles que pegam um machado, vão na floresta, tiram um pedaço de árvore, traz para sua casa e eles vão talhando aquele tronco. Dali eles fazem um Deus para depois se prostrar diante deles. Ou seja, os deuses são criações humanas, são dos homens. Mas em alguns momentos eles são confirmados, corroborados com as manifestações supraculturais. Isso aí você estuda nessa questão do metacultural também, não é? Que são as manifestações sobrenaturais que tentam de alguma forma dar validade àquele Deus. Porém, por isso que nós atentamos para o que Paulo diz, que o ídolo em si não é nada. O ídolo em si é um objeto feito ou de barro, ou de pedra, ou de madeira. Ele não é nada. Mas por trás desses ídolos, existem manifestações demoníacas. Isso é o supracultural, isso é o metacultural. É isso que faz com que as pessoas acreditem nesses deuses, que são deuses, mas na verdade são enganadores. São espíritos enganadores, tá, meus irmãos? Então, meus queridos, eu agradeço a oportunidade. Continue conosco, compartilhando os vídeos, fazendo os seus comentários, nos ajudando a crescer esse canal, tá?
e também tomando posse aí dos nossos gráficos que colocamos para ajudar a sua aula. Tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.